Olá, queridos. Mais uma vez estamos aqui glorificando, exaltando o nome de Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder. Graças a Deus, mais uma vez, mais uma mensagem. O Senhor tem concedido, assim, muitas bênçãos sobre nossas vidas, nos inspirado a trazer assuntos que são relevantes, que são bem contextualizados, e nos ajuda a refletir, nos ajuda a tomar decisões em nossas vidas, nos ajuda nessa caminhada. Mais uma vez agradeço a você que é inscrito, Deus te abençoe poderosamente. Volto a dizer que você é alvo de oração desse pastor. E para você que está me assistindo agora pela primeira vez, se você quiser se inscrever, fique à vontade. O nome do canal é Palavra que Salva, porque essa palavra salva, palavra liberta, palavra cura, palavra transforma. E se você também quiser, quando estiver assistindo, para que o YouTube entenda que esses vídeos têm relevância e deixe mais tempo na plataforma para que muitas pessoas possam ver, você pode dar um gostei ou não gostei, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 12, diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Glória a Deus. Meus amados, é interessante, muito interessante aqui, nesse capítulo 5, que fala do Sermão do Monte, Jesus ensinando. E aí o que eu quero trazer hoje é a forma como esse homem utiliza para transmitir uma informação. Veja bem, hoje nós temos vários recursos tecnológicos para transmitir uma informação, para ensinar algo a alguém. Então, existem vários recursos e nós podemos utilizá-lo isso com maestria. Na época de Jesus, era preciso, como ainda não havia toda essa tecnologia, era preciso que ele estivesse num local onde ele pudesse expandir esse ensino. E aqui no Sermão do Monte é uma demonstração de como Jesus ele agia e ele fazia. E você vai ver isso em todo o seu ministério também, ele ensinando, ajudando, promovendo ali o reino dos céus de várias formas. E aí tem algo bem interessante para nós analisarmos, para nós aprendermos hoje, já que estamos falando de aprendizado, é que Jesus, ele simplesmente ensinava e dava testemunho do que ele ensinava. Então você vai ver Jesus ensinando, mas ele não só ensina com as palavras que ele utilizava, mas ele ensinava com as ações, o modo como ele se comportava, o modo como ele falava, tudo que ele dizia, ele fazia. Em nenhum momento ele foge daquilo que era característico do seu ensino, tanto no falar como fazer. Uma outra coisa interessante que um professor, no caso nosso mestre Jesus, ele tinha autoridade e conhecimento daquilo que ele falava. Você vê que várias vezes ele retruca as situações que são colocadas pelos fariseus, saduceus, aqueles que vinham contra os ensinos do mestre, E cada vez
que essas pessoas o interpelavam por alguma coisa, por alguma questão, Jesus sempre utilizava da palavra de Deus, né? Certa vez aquela mulher estava ali, foi pega em adultério, e aí chegaram com ele e disseram: mestre, a lei diz que ela tem que ser apedrejada, né? E levada para fora do arraial e apedrejada, é assim que diz a lei. O que você me diz? Ele disse: olha, se ninguém tem pecado, pode tirar a pedra. Eu não vim para mudar a lei. Eu não vim para mudar nada. Eu vim para cumprir. Então, coisas que as pessoas traziam para Jesus e ele sabia simplesmente fazer essa separação entre aquilo que é daquele que ensina o mestre e aquele que é o discípulo, aquele que aprende, o aluno. Então, ele tinha um conhecimento. Por quê? Porque ele é a palavra. Ele conhecia toda a lei e ele dava testemunho desse conhecimento através das suas ações. Então, a pessoa, ou você pode falar de uma coisa sem ter conhecimento dela, porque numa hora dessa você vai ser pego. Numa hora dessa, o teu desconhecimento vai se mostrar. E aí a gente percebe como Jesus ele vai falando, ele vai pregando, e em nenhum momento ele é pego em alguma cilada. Por quê? Porque ele conhecia a palavra da lei, conhecia toda a lei, não foi, não passou, digamos assim, batido em nenhum momento. Por quê? Porque ele conhecia a lei. Então, para uma pessoa que ensina ou deseja ensinar, é necessário que ela saiba daquilo que ela vai ensinar. É necessário que ela tenha conhecimento daquilo que ela vai ensinar, né? Uma outra característica interessante é que Jesus ele conhecia seus alunos. As pessoas que seguiam Jesus, as pessoas que corriam em seguir a Jesus de todo o tempo, era porque Jesus tinha algo diferente na forma de ensinar, na forma de propagar o evangelho. Por quê? Porque ele conhecia o coração daquelas pessoas. Ele sabia da necessidade que aquelas pessoas tinham. Ele sabia das fraquezas que aquelas pessoas passavam. Ele tinha esse conhecimento. E aí ele não só atuava nessa questão do ensino, que aí essa questão do ensino nos remete a uma técnica, algo mecânico, né? Passar um ensinamento. Não, ele ia para essa instância do conhecimento do outro. Né? A questão da empatia, né? Ele se via, em algumas vezes, no lugar daquela pessoa, sabia e conhecia a dor daquela pessoa muito a fundo, e aí ele trabalhava essa questão também. Então, a preocupação do mestre não era só com o ensino argumentativo, né? Com o ensino propriamente dito da lei, era necessário, né, para que as pessoas tivessem entendimento, para que as pessoas fizessem as suas ponderações, para que as pessoas pudessem ter entendimento da palavra. Mas ele conhecia os seus alunos. E a Bíblia nos diz, né, que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Olha que maravilhoso, irmãos. Né? Uma outra coisa interessante é que Jesus, ele além de ter o conhecimento da Bíblia, além de conhecer os seus alunos, o que vinha mais de interessante nesse momento é as formas como ele utilizava os métodos pedagógicos que ele utilizava para simplesmente atingir o seu objetivo, né? E aí ele fala do sal, ele fala da luz, ele fala da água, ele usa, né, ele contextualiza o seu ensino. Ou seja, você tem uma disciplina a ser ministrada, mas você precisa usar uma metodologia para que você possa atingir a forma como você vai utilizar para atingir aqueles alunos naquele ensino. E Jesus usava aquilo que era
contextualizada, ou seja, a linguagem que os próprios alunos conheciam, né? Nós sabemos que no ensino secular nós temos a linguagem técnica, né? Mas é necessário que quando você vai transmitir essa informação, você possa ancorar essa informação naquilo que a pessoa já tem, num básico conhecimento que a pessoa tem daquilo, e aproveitar o contexto que ela está para inserir esse ensino. Então Jesus, ele fazia com maestria isso. Ele, né, usava, quando nós podemos ver isso, por exemplo, quando ele estava diante daquela mulher samaritana, sentou ali numa pedra próximo do poço. Qual era a linguagem que a mulher falava? A água. O que que ele diz? Dá-me de beber, né? Falando no nível dela, naquilo que ela conhecia. E aí ele aproveita essa entrada, dessa argumentação, dessa pergunta, e começa um diálogo maravilhoso, até que essa mulher o reconhece como Messias e passa a anunciá-lo em toda a cidade. Então, pense nisso, pondere isso no coração, os métodos, as formas, as ilustrações, os modelos de ensino de Jesus, com certeza vão te ajudar a propagar o reino dos céus na terra. Que Deus em Cristo te abençoe nesse dia poderosamente.